Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre maturidade. Sobre maturidade. Até aqui nós já vimos a Bíblia como manual da maturidade, vimos a obediência que produz maturidade, vimos o perfil da igreja que possui maturidade. Semana passada nós tivemos uma aula sobre etapas da maturidade de Eliseu. Quando pensamos em maturidade, desde a primeira aula ficou muito claro para nós que maturidade não tem a ver com idade. Não é? Maturidade é um posicionamento, é um processo pelo qual nós passamos. A palavra de Deus nos fala que alguém que está em Cristo Jesus, ela é uma nova criatura. Tudo velho se passou e se fez novo. Este versículo, ele tem uma profundidade muito grande para a vida do crente, porque esse processo de uma nova criatura, que tudo que era velho se fez novo, não é um novo remendado, mas transformado. E todos nós, seres humanos, somos capacitados para esta mudança. Nós fomos dotados de inteligência para isso. Então, na vida do crente, daquele que aceita Jesus, daquele que tem um encontro real com o Senhor, é imperativo uma mudança moral e espiritual. Amém? E este processo, ele é contínuo. Não há uma estagnação, não há um ponto final. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la em mim e em você. Então, hoje, o nosso texto básico para a aula de hoje está lá no livro de Isaías. Nós vamos estudar o que aconteceu com Isaías e que deve acontecer comigo e com você também neste processo de maturidade. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Todos encontraram? Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos por um instante. Nós já louvamos, nós já bendizemos o Senhor através dos cânticos. Nós já sentimos a presença dEle neste lugar, e agora é momento de ouvirmos a Tua palavra, de sermos alimentados por esta palavra. Peça ao Senhor para acalmar o seu coração nesta hora, acalmar a sua mente, para que tudo que nós estudarmos aqui encontre lugar. Te louvamos, Deus, te damos graças, Senhor, por mais este dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Nós nos alegramos por estarmos na Tua casa, nos sentimos privilegiados por isso.
E nós queremos te pedir mais uma vez, acalma, Senhor, o nosso eu interior, acalma a nossa mente, que a Tua palavra encontre em nós um terreno fértil. Fala conosco nesta manhã mais uma vez. Oh Deus, nós somos dependentes de Ti. Como foi dito aqui nos louvores desta manhã, aonde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão especial. Fala conosco, fala ao coração daqueles que estão no templo e aqueles que estão nos assistindo neste momento. Nós oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías, ele é considerado o príncipe dos profetas. Isaías, ele é tão especial para o Antigo Testamento quanto é Paulo para o Novo Testamento. Este homem recebeu revelações detalhadas a respeito da nossa redenção, a respeito de Jesus. Isaías, ele profetizou durante 6 décadas aproximadamente. Ele profetizou no reinado de Uzias, no reinado de Urias, de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias e Manassés. Pensa em tudo que este homem viu e vivenciou no seu tempo. Aqui, com a morte do rei Uzias, Isaías se sentiu aflito, se sentiu preocupado. Isaías estava preocupado com a estrutura política e religiosa da nação. Uzias foi um bom rei, então ele sabia que a morte desse rei afetaria profundamente aquele cenário ali. E preocupado com o direcionamento das coisas, preocupado com o que iria acontecer, ele é movido a ir para o templo. Ele vai orar a Deus, ele vai apresentar ao Senhor a sua preocupação e vai buscar do Senhor um conforto, um renovo. E essa atitude de Isaías, logo assim de início, fala muito ao meu coração e tem muito para nos ensinar, porque em momentos de crises, muitas pessoas se desesperam e se distanciam de Deus. Mas Deus nesta manhã quer dizer a mim e a você, que Ele está acima das crises, que independente do que esteja acontecendo, Ele nunca é surpreendido e nem abalado. Talvez você olhe o cenário mundial e fica, meu Deus, estamos vivendo um caos. Mas saiba de uma coisa, não desespere, o Senhor reina. Fala para quem está do seu lado, o Senhor reina, Ele continua reinando, nada fugiu ao seu controle. E aqui Isaías vai para o templo, preocupado, angustiado, entristecido, e ali ele vai vivenciar uma experiência única. Uma experiência que trouxe 3 mudanças fundamentais na vida de Isaías. E essas mudanças, elas precisam acontecer conosco também. Todo homem, toda mulher, todo jovem, independente da idade, que tem um encontro real com o Senhor, ele precisa vivenciar os princípios extraordinários que Isaías viveu e experimentou. A primeira coisa que Isaías experimentou neste encontro com o Senhor foi uma mudança de conhecimento. Irmãos, antes de qualquer coisa, antes de testemunhar, antes de pregar, antes de louvar, de ser um levita na casa do Senhor, antes de qualquer coisa, nada, absolutamente nada, substitui a presença de Deus. E é esta presença,
é esta pessoa bendita de Deus que eu preciso buscar. Buscar diariamente. Isaías, quando tem este encontro com Deus, ele tem essa visão de Deus. Algo acontece com ele. Algo especial. Provavelmente, até aquele momento, o entendimento que Isaías tinha de Deus era outro. Provavelmente, a visão que Isaías tinha de Deus era outra. Mas naquele momento, algo muito mais profundo, muito mais especial, tocou o espírito de Isaías. E esta visão, essa experiência que Isaías passou, vivenciou, trouxe para ele crescimento, progressão, trouxe para ele maturidade. Como o tema da nossa aula é maturidade cristã, eu gostaria muito que você entendesse já logo de início, que para nós amadurecermos na nossa fé e na nossa caminhada cristã, eu preciso ter uma visão correta de Deus. Eu preciso ter uma convicção pessoal e um conceito definido sobre quem é Deus. Às vezes conhecemos muito Deus dos outros falarem, mas nós mesmos não temos essa experiência. Nós mesmos não temos o que compartilhar da nossa experiência pessoal. Quando Isaías tem esta visão, primeira coisa que acontece com Isaías, ele teve um entendimento da santidade de Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus de caráter santo. Isaías vê os serafins clamando o quê? Diante do trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Todas as pessoas que desejam servir ao Senhor precisam entender a santidade de Deus. A palavra do Senhor nos fala que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia deixa claro para nós que a natureza de Deus é santa, que tudo que Deus pensa é santo, que o povo de Deus é santo, os sentimentos de Deus são santos, a igreja do Senhor é santa. Lá em 1 Coríntios 1:2 vai nos dizer que aos santificados, olha Paulo saudando a igreja de Coríntios, ele vai dizer assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Irmãos, o projeto de Deus para a sua vida são santos. O trono de Deus é santo. Os planos do Senhor são santos. Então eu não posso servir a este Deus santo de qualquer maneira. Eu devo buscar santificar a minha vida. Hoje, quando falamos de santificação e de pecado, todo mundo levanta as arestas e fica ali alvoroçados. Eu quero te dizer uma coisa, não se deixe enganar. O Deus que nós servimos é um Deus santo e que vem buscar uma igreja santa. Uma igreja santa. Isaías, neste encontro, nesta visão, Isaías vê que o poder de Deus é ilimitado. Esta visão impactou Isaías de uma maneira extraordinária e abrangente. Irmãos, nós, quando somos tocados por Deus de uma maneira diferente,
quando nós experimentamos um milagre sobrenatural de Deus, quando algo sobrenatural acontece conosco, tem como a gente continuar do mesmo jeito que era? Não tem. Porque a gente entende o poder ilimitado de Deus. E estas experiências, elas são necessárias para que nós sejamos fortalecidos. Quando Isaías vivencia aquilo ali, presencia, irmãos, aqueles serafins, asas tampando os olhos, asas tampando as bocas, asas tampando os pés, mostra a mim e a você uma coisa: reverência. Fala de reverência, reverência diante de Deus. Todas as vezes que entramos por aquela porta, nós temos que entrar com reverência, entendendo quem é que está aqui presente, a quem nós viemos adorar. Devemos vir cheios de expectativas, de que Deus tem algo novo para a minha vida, todos os dias, e no dia do culto não é diferente. Experimentar a presença do Senhor. Quando Isaías vê o poder de Deus, entende que esse poder é ilimitado através daquela visão, daquele trono, ele também entende que as bênçãos provenientes deste Deus são ilimitadas, que o poder dele se manifesta em bênçãos na nossa vida. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. E este processo, meus irmãos, não tem como acontecer. Primeiro eu busco a Deus, depois eu recebo o que Ele tem para mim. Primeiro eu busco ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que as bênçãos que Deus tem para manifestar na nossa vida são inúmeras. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos promete e nos garante uma vida eterna. Ele nos livra das armadilhas. Ele renova as nossas forças. É Ele que endireita o nosso caminho. Ele nos habilita e nos fortalece para a batalha. Irmãos, Ele que afasta as enfermidades, é Ele que nos cura, é Ele que termina as nossas guerras, é Ele que nos guarda de tropeçar, e essa lista ela é imensa, para aquele que deseja viver em santidade com o Senhor. Hoje o pastor, no início da ministração da oferta, ele deu um exemplo que cabe muito bem neste momento. 2 irmãos, trazendo a oferta diante de Deus. Um com o coração voltado para Deus, entregue a Deus. E o outro, cheio de mágoa de Deus. Nós temos que ter cuidado, sermos zelosos. Nós servimos a um Deus zeloso. Irmãos, buscar maturidade cristã é isso. É avaliar minha vida todos os dias. É olhar para a minha vida pessoal e não a vida do meu irmão diariamente. Neste encontro, nesta visão em que Isaías vivenciou ali naquele templo, uma segunda mudança aconteceu na vida dele. Uma mudança de comportamento.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos vários exemplos na Bíblia sobre homens que tiveram esse encontro marcante. Nós temos na Bíblia a vida, o exemplo de Jacó. O encontro de Jacó com Deus foi tão marcante que o nome de Jacó foi mudado. Nós temos o encontro de Moisés ali na sarça ardente. 40 anos aquele homem estava ali pastoreando ovelhas. E de um pastor de ovelhas, ele passa a ser, depois deste encontro, um libertador do povo. Nós temos Jó. Jó passou por situações tão difíceis, mas no final de tudo, Jó vai reconhecer, lá no capítulo 42, que antes ele só ouvia falar de Deus com seus ouvidos, mas que a partir de agora, os seus olhos o viam. Nós temos o exemplo de João na ilha de Pátimos. João foi marcado pelas visões. Irmãos, o que tem em comum todos estes encontros? Mudança de comportamento. Houve mudança. É impossível a pessoa ter um encontro com o Senhor e continuar do mesmo jeito. Ou mudar algumas áreas e não permitir as outras. Se você prestar atenção neste texto que nós acabamos de ler, de Isaías, você vai vendo que há um tempo aqui, a primeira coisa que acontece nesta visão, Isaías vê o trono. Quando ele vê o trono, quando ele vê a santidade de Deus, quando ele entende quem é o Deus que ele serve, imediatamente Isaías olha para onde? Para si. Olha para si e reconhece quem ele era. Nós estamos falando aqui de um homem mundano? Não. Isaías já era ministro de Deus. Isaías já era crente. Isaías já servia a Deus. Isaías olha para ele. E nessa introspecção, Isaías entende: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E pior, vivo no meio de homens de lábios impuros. Depois desta visão que ele tem de si mesmo, e que ele reconhece, clamando a Deus quem ele era, vem uma visão para fora. Porque ele vai entender que há um campo que precisa ser alcançado, que existem vidas que precisam ser alcançadas, e ele vai ouvir a voz de Deus perguntando: quem eu enviarei? E imediatamente Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui. Isaías vê o campo missionário e não foge da responsabilidade. Ele se coloca, ele se prontifica, envolvido completamente por aquela presença maravilhosa de Deus, reconhecendo quem ele era. Este acontecimento, este relato, deixa claro para mim e para você como Deus trata com os nossos pecados. A Bíblia diz que um anjo vem e toca na boca de Isaías com uma brasa tirada do altar. E naquele instante é dito a ele que ele havia sido purificado dos seus pecados, que não havia sobre ele mais culpa. Irmãos, quem purifica a mim e a você dos nossos pecados é o sangue de Jesus. Nós não temos mais culpa. O mesmo Deus que tocou a boca de Isaías é aquele que toca a minha vida e a sua vida. E eu queria dizer nesta manhã que se você ainda não foi tocado por esta brasa viva, se ainda você não foi tocado pelo sangue de Jesus,
Não endureça seu coração. Seja flexível. Ouve a voz do Espírito Santo nesta manhã, te chamando a reconhecer quem você é diante de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, vem uma pergunta à nossa mente: como eu devo me comportar? Qual o comportamento de alguém que diz ter tido um encontro com Deus? Qual o comportamento de um crente que levanta a bandeira do Evangelho e se identifica como crente? Nós temos que ter em mente que nessa busca pela maturidade cristã, a primeira coisa que eu tenho que entender: não posso ser escândalo para o Evangelho, não posso ser vergonha para o Evangelho, não posso ser pedra de tropeço para o Evangelho. Porque só envergonha, só faz escândalo, só é pedra de tropeço quem é crente, quem se diz crente. Quem se identifica como crente. Mas a palavra de Deus me fala, e fala a você também, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós devemos nos espelhar nele. Nós devemos tê-lo como modelo. E a Bíblia diz que ele é a videira, e aquele que está ligado nele tem que andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Jesus andou fazendo bem, Jesus andou honrando o Pai, Jesus andou glorificando a Deus, Jesus andou consolando os tristes, andou perdoando os pecadores, Jesus andou curando os enfermos, ele andou falando a verdade. Então, se eu estou ligado em Cristo Jesus, a última coisa que eu posso fazer é o contrário do que Deus fez. Acusando, apontando, julgando. Nós devemos todos os dias pedir ao Senhor um olhar misericordioso por aqueles que nos cercam. Olhamos muitas vezes um morador de rua e pensamos: é um vagabundo. Não gosta de trabalhar, não. Olhamos para um alcoólatra: é um cachaceiro. E vamos estabelecendo julgamentos, sem pensar e entender que Jesus também morreu por aquele cachaceiro, por aquele vagabundo, por aquele preguiçoso. Jesus morreu. E nós, quanto mensageiros do Evangelho, nós temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas. Buscar aquele que precisa, o necessitado. Todos nós necessitamos, todos nós, mas que necessitam mais ainda. Nós temos que ter um olhar de misericórdia. E isso nós vamos buscando de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Aqui no livro de Efésios, a partir do versículo 17, o autor da carta aos Efésios, ele vai dizer como deve viver um filho da luz. E ele começa dizendo o seguinte: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Aí, a partir do versículo 20, ele vai dizer assim: vós, porém, que aprendeste de Cristo, vocês precisam fazer o quê? Andar diariamente diferente do mundo. Vocês precisam produzir pensamentos úteis e edificantes. Nunca permitir que o seu coração seja endurecido pelas situações da vida. Às vezes encontramos tantas resistências na nossa vida, que se nós não vigiarmos, nós vamos nos endurecendo. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Nós precisamos nunca perder de vista o nosso modelo que é Cristo. Nós precisamos evitar a todo custo as impurezas, firmarmos na inabalável verdade eterna, nos despojar do velho homem. Nós precisamos deixar a falsidade e praticar a verdade, exercitar o autocontrole em todo o tempo. Nunca dar brechas para o diabo. Ajudar os necessitados. Controlar a nossa língua. Olha aí, jamais entristecer o Espírito Santo. Livrar-nos dos sentimentos prejudiciais da alma. Rejeitar a prática do mal, exercitar as virtudes da vida cristã e liberar perdão. Irmãos, isso tem que ser uma busca diária, minha e sua. Uma vida diferente, um andar diferente do mundo. Eu sei que nós estamos inseridos neste mundo, eu sei que nós lidamos todos os dias, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar muitas vezes, né? Nem todo mundo tem toda a sua família convertida ao Evangelho. Nós lidamos todos os dias com gente não cristãs, que não professam a fé em Cristo Jesus. Eu entendo isso perfeitamente, mas a pessoa que possui maturidade cristã, ela consegue separar estas coisas. Ela sabe separar. E ela entende que neste ambiente ela precisa ser sal na terra, ela precisa ser luz. É necessário, eu não posso me isolar. Não quero conviver com esse povo mais. Como eles vão receber a verdade de Cristo, se você não for, se você não estiver? Mas se procedendo como luz e sal da terra. É este comportamento, é esta maturidade que cada um de nós precisamos alcançar. E neste processo o Senhor vai nos habilitando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos dando experiência, Ele vai nos dando entendimento. A terceira mudança que acontece na vida de Isaías, a partir deste dia, a partir deste encontro, a partir desta visão, foi uma mudança de vontade. Vontade é uma das mais importantes faculdades da alma. E se nós não tivermos cuidado, nós somos movidos pela vontade e pelo desejo. Não vou no culto hoje porque não estou com vontade. Não vou orar não porque eu estou cansado, não estou com vontade hoje de orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Esta parte da alma, ela é formada por desejos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a vontade é a nossa capacidade de querer, é a nossa capacidade de desejar, é aquilo que nos impulsiona a uma ação. E quando o meu corpo físico diz para mim, não estou com vontade, aí é que eu quero fazer mesmo.
Não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de orar, não. Vou sim. Eu vou porque vou ser renovada. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Vou ler a palavra de Deus. Eu vou sendo renovado. E aqui, nestas mudanças que Isaías foi vivendo ali naquele momento, sendo maturado, Deus preparou um tratamento especial para Isaías, e eu creio na palavra de Deus, que Ele tem um tratamento especial para cada um de nós. Você crê nisso, meu irmão? Deus trata conosco de maneira individual. Cada um de nós, o Senhor vai nos tratando. Isaías sentiu o peso da iniquidade e ele foi purificado. Isaías entendeu que o seu chamado não era só para a corte. Isaías era um homem que tinha que ser levado e preparado para pregar de Deus a todos os lugares. Às vezes nós nos sentimos assim: eu vou falar de Jesus só lá em casa, eu vou falar de Jesus só para minha família, eu vou falar de Jesus só na igreja, eu vou falar de Jesus só no núcleo de estudo bíblico. Não, irmãos. Eu tenho que estar preparado para testemunhar de Jesus e da vontade de Jesus e do querer dele para a minha vida em todos os lugares. E muitas vezes nós podemos estar nos perguntando: mas como eu vou conhecer a vontade de Jesus? Como eu vou saber qual é a vontade de Deus, qual é a exigência de Deus para a minha vida? A Bíblia nos fala que nós conhecemos a Deus, que Ele se revela a nós de 3 maneiras. Primeira, pela natureza. As obras de Deus revelam quem Ele é. A palavra de Deus no Salmo 19:1 nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos tudo que Deus criou, fica evidente para nós o poder de Deus. A sua existência é clara. Ontem nós estávamos almoçando na minha mãe e apareceu 2 passarinhos azuis. Ninguém lá em casa nunca tinha visto. A casa da minha mãe é um reality show de bicho. Aparece de tudo. Mas esses 2 eram novos. E nós paramos de comer para contemplar aqueles 2 passarinhos. E ali por um instante eu pensei: meu Deus, que riqueza de detalhes. É Deus que faz isso. Na obra das mãos do Senhor estão proclamado ali a sua glória. É inevitável nós não reconhecermos isso. A palavra de Deus nos fala que o Senhor se revela a nós através de Jesus Cristo. O próprio Jesus vai dizer lá em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Então o tempo do ministério de Jesus na terra foi para revelar Deus a nós, de uma maneira pessoal. E a Bíblia vai revelar a nós o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um de nós. Segundo Timóteo 3,16 nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus. Então a Bíblia ela existe não apenas como um conjunto de livros, mas ela provém diretamente de Deus com o propósito de nos guiar, de nos aperfeiçoar e de nos direcionar no caminho que é Cristo Jesus. Então eu não tenho como dizer: eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu não entendo a vontade de Deus.
A Bíblia diz claramente qual é a sua vontade. E lendo a Bíblia, nós entendemos que Deus possui duas vontades. A sua vontade manifesta e a sua vontade permissível. A sua vontade manifesta é aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Uma vontade perfeita, agradável para a vida do crente. Mas Ele também tem a sua vontade permissiva, que é a sua vontade consentiva, é que Ele consentida. Vamos dar um exemplo com Isaías. Lá no capítulo 38, Isaías recebe uma revelação para levar ao rei Ezequias. Uma mensagem dura. A palavra dizia a Ezequias, a mensagem: conserta a sua casa, que eu vou te recolher em poucos dias. Isaías deu a mensagem e se retirou. Ezequias vira para a parede e clama a Deus: Senhor, vou aqui parafrasear, não quero morrer agora. Meu Deus, por favor, me cura. Não me leva agora, me dá mais um tempo. Quando Isaías estava lá fora no pátio, Deus fala com Isaías: volta lá. Volta lá e fala com ele, que ele vai ter mais 15 anos. Qual era a vontade manifesta de Deus? Recolher Isaías. Qual foi a vontade permissiva de Deus? Dá a ele 15 anos, como Deus deu. Se você for ler a respeito da vida de Isaías, estes 15 anos foram os piores anos da vida de Ezequias. Os piores. Nós, irmãos, nós precisamos buscar sempre a vontade de Deus. Jesus está lá registrado nos 3 evangelhos. Jesus, naquela dor, pouco antes de enfrentar a cruz, orando, ele fala com Deus: Deus, se for possível, me livra dessa situação. Me afasta de mim esse problema. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Mas ele vai finalizar a oração dele dizendo: que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a vontade de Deus prevaleceu. E Jesus se entregou ali para a redenção da humanidade. Nós temos que entender que a vontade de Deus muitas vezes vai gerar conflito com a nossa vontade. Uma moça crente ou um rapaz crente conhece uma moça que não é crente, ou um rapaz crente vai orar. Deus diz o quê? Que a treva não pactua com a luz. Nós não nos associamos. Mas não, orando, ele fala para Deus, ela fala para Deus: não, ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar. Não, eu vou ajudar ele, ele vai mudar. E casa. Vontade permissiva de Deus. E depois vem cobrar de Deus aquilo que deu errado. Nós temos que ter esta compreensão sempre para a nossa vida. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida diariamente. A vontade de Isaías foi mudada. Se você estudar a biografia de Isaías, Isaías era primo do rei Uzias. Provavelmente ele pertencia à corte. Ele pregava, ele testemunhava naquele ambiente. E agora não.
Agora o ambiente de Isaías seria mudado, porque ele entendeu que ele precisava pregar além das paredes às quais ele pregou até aquele tempo. Nós não podemos nos sentirmos limitados. Há um versículo no Salmo 40, que eu gosto muito, um salmo de Davi. Davi vai dizer ao Senhor: agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a sua vontade. Este tem que ser a minha alegria e a sua. Fazer a vontade de Deus. A voz do Senhor ecoou naquele santuário: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías prontamente: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, eu queria te desafiar nesta manhã. Nós temos aqui homens e mulheres inteligentes, competentes, profissionais, cada um no seu ambiente de trabalho. Você tem levado a palavra de Deus aonde você está? Você tem testemunhado de Deus para as pessoas que estão à sua volta? Você tem buscado do Senhor oportunidade para falar de Deus? Às vezes pensamos assim: não, aqui não é lugar não. Não, esse povo é muito culto, é muito inteligente, é muito isso, é muito aquilo. Não, irmãos, a salvação é para todos. Compete a nós pregarmos, compete a nós levarmos a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas de que Deus preparou aquele encontro com Isaías, porque Deus tinha algo grande para revelar a ele, algo tremendo. E tudo ficou claro para Isaías, que o princípio partia da santidade. Nós queremos viver coisas grandes da parte de Deus. Nós devemos buscar uma vida de santidade. Ficamos relutando com Deus, querendo torcer o braço de Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito, achando que vamos convencer a Deus com os nossos argumentos, mas isto não funciona. Nós vamos adiando e retardando a nossa bênção. A Bíblia, ela é clara, irmãos. Ela é clara, é necessário mudança, é necessário mudanças extraordinárias, é necessário amadurecimento, e eu só amadureço quando eu entendo que determinadas práticas não cabem mais na minha vida, e vou abrindo mão delas. Você pode utilizar de todas as desculpas que você quiser. O que eu faço é inofensivo, o que eu faço não prejudica ninguém, o que eu faço isso ou o que eu faço aquilo. Hoje, eu recebi um videozinho pela manhã que tem um princípio tremendo. Há uma secretária sentada na mesa, levanta uma moça, ela fala assim: pela porta, a sua porta à direita, se eu não me engano. Próximo, aí vem um rapaz. Qual o seu nome? Ele fala. Quantos anos? 22 anos. Aí ela pega um papel assim e diz assim: sua ficha é grande, hein? Sua ficha é grande. 400 assassinatos, e vai falando. Chacina, não sei. Ele: não, você está enganada, esse não sou eu não. Eu não sou essa pessoa. Aí ele fala: como não? E que eu só estou olhando. Aí ela cita: em um videogame. Aí ele falou: não, isso era um jogo.
Aí ela falou assim: e a intenção do seu coração? Qual era a intenção do seu coração? Irmãos, qual é a intenção do nosso coração? Hoje de manhã é uma manhã de reflexão. Todos nós desejamos ser instrumentos do Senhor. Desejamos experimentar do poder de Deus. Todos nós. Mas o que eu estou disposto a abrir mão para alcançar a maturidade? Eu estou disposto a abrir mão das minhas convicções? Às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos. Não, eu não aceito assim, não entendo assim, não concordo assim, não. Quantas vozes já se levantaram para desacreditar a Bíblia? E ela está há quantos mil anos direcionando a nossa vida? Para pensar nisso. Pensa direitinho. Fala com o Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero ter o privilégio de ouvir a sua voz. O Senhor todos os dias convoca homens e mulheres para participar da grande colheita, para serem ceifeiros, para irem ao campo, para proclamar o Evangelho, mas mais do que proclamar com palavras, que o nosso testemunho venha impactar a vida das pessoas ao ponto delas dizerem: eu quero a vida que ela tem, eu quero viver aquilo que ele vive, eu quero a mesma paz, eu quero a mesma alegria que ele tem. É esse testemunho, é este evangelho que nós devemos pregar todos os dias. Então eu queria te convidar nesta manhã a abrir mão da murmuração, abrir mão da reclamação, abrir mão da desobediência, da rebeldia. Irmãos, essas coisinhas, elas estão o tempo todo ali querendo nos cercar. Abra mão disso. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora. Fecha seus olhos junto comigo e fala com Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir cada um de vocês dizerem para Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Faça diferente, Senhor, em mim. Faça diferente. Me dê ouvidos para ouvir a Tua voz. Me dê olhos para ver a Tua presença. Me dê entendimento para agir em conformidade com a Tua palavra. Irmãos, depende somente de mim e de você. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, porque a Tua palavra é tão verdadeira. Senhor, eu quero declarar nesta manhã como nós amamos a Tua palavra. Meu Deus, como eu amo a Tua palavra. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela nos mostra o que precisa ser mudado. Meu Deus, ajuda-nos. Assim como Isaías se prontificou, que cada um de nós possamos nos prontificar, Deus, em amadurecer nesta caminhada cristã, abrindo mão do nosso eu, abrindo mão, Senhor, do nosso orgulho, entendendo, Deus, a Tua santidade, buscando viver uma vida de acordo com o Senhor. A Tua palavra nos diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e nós não queremos viver separados de Ti. Senhor,
Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida santa. Toca nos nossos lábios, tira toda palavra torpe, tudo aquilo que não convém a um crente dizer. Oh Deus, muda o vocabulário, muda a mensagem, muda a linguagem, assim como o Senhor fez com Isaías. Muda, Deus, muda o coração, tira o coração de pedra que muitas vezes ficou insensível à tua palavra. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de mudança, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toca na mente e no coração de cada um dos teus filhos. Transforma o que precisa ser transformado. A tua palavra nos diz, Senhor, que o teu Espírito é aquele que nos capacita. Capacita, Deus, os teus filhos. Capacita, Senhor. Vai adiante. Vai aplanando o caminho. Vai direcionando os passos. Que a nossa alegria seja te servir. Que a nossa alegria seja estar na tua casa. Que a nossa alegria seja conhecer o Senhor cada dia mais. Que o nosso anseio seja buscar a tua face cada dia mais. Trabalha, Deus, no meio da tua igreja. Que sejamos uma igreja, Senhor, que atraia outras pessoas. Quando eu falo de igreja, não falo de parede, mas falo de vidas que por onde passar possam exalar o bom perfume de Cristo. Oh Deus, nós queremos ser assim. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Tira de nós todo preconceito. Tira de nós todo pensamento errôneo, Senhor. Nós queremos progredir nesta caminhada com o Senhor. Esta é a nossa oração. No nome de Jesus nós agradecemos. Que o amor de Deus, que a doce comunhão do teu Santo Espírito e a graça infinita de Jesus seja com cada um dos meus irmãos hoje e para sempre. Amém.